Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Essa celebração ela sempre acontece depois do domingo de Pentecostes, porque o Papa Francisco, ele instituiu esse dia como uma memória obrigatória. Mas por quê? Se ontem o Espírito Santo desceu sobre a igreja e a igreja ela se torna missionária, porque é isso que Pedro começou a anunciar o Evangelho e também os apóstolos, nós precisamos tomar consciência que nessa igreja que foi fundada por Cristo, e ela aconteceu justamente aos pés, ali quando Jesus estava crucificado. Naquele momento em que Jesus ele está crucificado e aquele oficial romano, ele enfia a lança do lado de Jesus, ali diz que sai sangue e água. O sangue representa a Eucaristia, a Santa Missa. A água, o batismo. Duas coisas necessárias para um cristão. Para um pagão se tornar cristão, ele precisa do batismo, a água que escorre do lado de Nosso Senhor. E ele vai precisar agora do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo é que nos beneficia e nos salva e nos dá a redenção. Ali é que nasce a igreja. A igreja ela não nasce no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, a igreja torna-se missionária. Os apóstolos começam a pregar. Mas o nascimento da igreja, ela se dá quando Jesus morre na cruz. E no evangelho de hoje nós vemos o quê? Quem é que estava lá aos pés da cruz? A mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. A Virgem Maria estava lá. A mãe de Deus estava lá. A igreja ela é muito sábia, porque ela é guiada pela ação do Espírito. Então vejam só, se Jesus é o fundador da Igreja Católica, a Virgem Maria, como mãe de Jesus, ela se torna mãe também da igreja que são todos nós católicos. É por isso que aqui no Evangelho de hoje, Jesus, quando ele está ali crucificado, ele olha para João e diz para João, mulher, ele olha para Nossa Senhora primeiro. Quando ele fala mulher, lembremos daquela mulher lá do livro do Gênesis, porém inimizade entre ti e a mulher. Está lá no capítulo 3 do livro do Gênesis. Essa é a mulher. Essa mulher que foi proclamada por Deus lá nos inícios, agora é ela que está ali, diante da cruz, vendo a redenção nossa acontecer por meio do Filho dele. E aí Jesus fala, mulher, este é o teu filho. Filho, ele olhou para o discípulo, filho, está aí a tua mãe. João, ele representa
todos os filhos da igreja, todos aqueles que se tornariam católicos, João é representado naquele momento que Jesus diz para ele: filho, eis aí tua mãe. Jesus, no último momento, ele nos entrega a mãe dele. Tudo que ele tinha que dar, ele deu. Até a mãe dele, ele deu para nós. João representa a igreja. Maria, a mãe de toda a igreja. Agora, os filhos da igreja, que são aqueles que são batizados, agora eles olham para a mãe, que é a mãe de Jesus, e pede para ela que ela interceda, que ela peça por cada um de nós. Não é fácil, meus irmãos, ser católicos, não. Ser católico não é fácil. Como na Igreja Católica, graças a Deus, nós temos a comunhão dos santos. E nós cremos que Maria, ela está agora diante de Deus também, está lá com Jesus na eternidade. Nós pedimos a intercessão dela. É por isso que em toda a Igreja Católica nós temos uma imagem de Nossa Senhora. É por isso que nas nossas casas nós temos a imagem da Virgem Maria. Ela é a nossa mãe também. E como filhos necessitados, nós precisamos recorrer a ela, ir atrás dela e pedir por cada um de nós, pedir pela nossa salvação, pela nossa redenção, que a redenção que Jesus nos deu não seja em vão na nossa vida. Nós precisamos sempre recorrer a Nossa Senhora. Ela é mãe de toda a igreja, da Igreja Católica, porque nós somos católicos. Jesus é católico, porque ele é fundador da Igreja Católica. E aí, nesse dia, nós precisamos pedir que aqueles que estão longe de nosso Senhor, que estão distantes, os católicos que estão distantes, porque tem muitos católicos que estão distantes, eles não são praticantes mais. Não vão na igreja, não vivem sacramentos, nada. Precisamos pedir à mãe da igreja que ela, intercedendo, essas pessoas possam voltar. E aquelas que não são católicas, que elas, em algum momento da vida dela, elas possam se converter, elas possam mudar de vida, como muitas pessoas têm voltado para a igreja. Saiu aí um censo, né? Um estudo que foi feito, que estão dizendo que neste pontificado de Leão XIV, com todas aquelas celebrações que foram feitas, o conclave, a celebração, a missa com a morte do Papa Francisco, depois aquele momento de expectativa, quem vai ser o Papa, quem vai ser o Papa, que Papa será esse? E naquele momento que o Papa apareceu lá naquela janela, e ele fez aquela recomendação, já começou falando, a paz esteja com vocês, que foi justamente aquela palavra que Jesus falou no Evangelho de ontem, a paz esteja convosco. A expectativa de muitas pessoas de ver o que estava ali por curiosidade. Então as pessoas foram assistir, porque as televisões, as mídias, elas não tinham como transmitir outras coisas a não ser aquilo, porque todo mundo estava na expectativa de ver. Muitas pessoas estão voltando para o catolicismo. Muitas pessoas estão perguntando como é que se faz para ser católico. Deus vai se utilizando de todas as situações. Graças a Deus, hoje, por causa das mídias, por causa da TV, porque isso aqui eram coisas que aconteciam antes, que não tinha televisão nem nada, só se ouvia pelo rádio. Mas as pessoas vendo com os próprios olhos, muitos estão voltando. E isso graças também à intercessão de Nossa Senhora. Que no dia de hoje, Nossa Senhora, a mãe da igreja, que é nossa mãe, que na primeira leitura que está dizendo que ela estava com os apóstolos lá também, em oração, aguardando
a vinda do Espírito Santo. Estavam todos lá. Depois que Jesus subiu aos céus, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota, Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum juntos com algumas mulheres, entre as quais estava quem? Maria, a mãe de Jesus, a mãe da igreja, a nossa mãe. E com os irmãos, estavam todos lá rezando e pedindo que no dia de hoje, no dia de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, ela possa interceder por nós. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.